E é uma coisa que eu exercito dentro de casa com meus filhos. Eu falo, sou pai de vocês, não sou amigo. Então, às vezes, por exemplo, você vai corrigir, minha filha está com 16 anos, eu falo, ai, cara, eu fico, que cara, eu não sou seu amiguinho da escola pra você falar assim comigo. Então, assim, brinca, a gente se diverte. Agora, tem um limite de um respeito que eu não sou coleguinha deles, né? Eu vejo, às vezes, uns pais perderem a mão nisso. Pai e mãe que quer ser tão participante da vida do filho que vai na balada junto, tem os mesmos ciclos de amizade. Falei, cara, daí você perde a mão, você não tem mais... E isso tem a ver com a paternidade que você está instruindo no filho, né? Exatamente. E a falta até mesmo de referência. Porque acaba que depois lá na frente vai saber, é uma coisa que não veio construindo, porque confundiu, né? Sem perceber, você deixou eles confusos. Isso, De qual eram os limites. De repente, até uma coisa que você falou também ali atrás na nossa conversa, né, que agora essa pessoa, né, o pai que quer virar amigo do filho, amiguinho, né, a mãe que quer virar amiguinha da filha ali, curtir as mesmas coisas, né, ir nos mesmos lugares, né, ela na verdade está suprindo uma necessidade que ela não teve lá atrás. E tem outra coisa, às vezes quando começa a ver que está perdendo a mão, está perdendo o filho, e acha que a solução é se tornar amiguinho, e não é. Eu falo o seguinte, que o maior risco na educação de um pai com filho é perder o coração do filho. Então, houveram momentos na minha vida, na minha história com meu filho, que ele não queria mais ir na igreja, que aquilo que eu ensinava, ele tem muitos amigos que não têm pais, né? Que não têm pai. E os meninos, os amigos do Caio, vinham se aconselhar comigo. E aquilo que eu falava era forte para os amigos e para o Caio não. Chegou um momento que ele falou, tudo bem, pai, você pensa assim, mas eu não. Então eu enfrentei uma situação onde meio que tudo que eu cria sobre paternidade estava em xeque, porque meu filho não estava... E daí um dia eu fui orar, o Espírito Santo falou assim, tá tranquilo. Ele está no momento normal do período da vida dele, você só não pode perder o coração dele. Isso aí. E teve uma situação que foi muito marcante nessa história com o Caio. Eu conto sempre essa história, né? A gente ensina sobre corte lá na igreja para os jovens. E ele falou, pai, eu não quero fazer corte, eu vou namorar. Eu falei, filho, eu não vou impor para você, né? Só que se você for namorar, vai ser dentro dos parâmetros que eu entendo de um namoro. E as funções de liderança da igreja também acabam porque, assim, a gente está construindo um desenho, né? E não dá para você estar... Ele falou, não, tudo bem. E daí outra coisa, eu falo muito isso para os pastores, porque às vezes os pastores querem que os filhos sejam a validação do ministério. Então põe os filhos sentados na primeira cadeira como modelo para a igreja. Eu falei, não, e eu falei para todo mundo, falei assim, olha, eu ensino sobre corte, meu filho não está vivendo corte, mas eu continuo acreditando em corte. E o Caio ia na igreja com a namorada de mão dada e a gente falando sobre corte. Olha o que eu... O confronto. Cara, mas eu lidei numa boa. Trouxe a menina para dentro de casa, cuidava como uma filha, né? Chegou 2 meses de namoro, 2 ou 3 meses de namoro, eu não me lembro direito do tempo. Os dois chegam para mim e falam assim, a gente queria pedir perdão para você, a gente quer fazer corte. E a menina fala assim, eu queria caminhar com que você fosse meu pai espiritual. Nossa, para mim foi... mas antes disso aconteceu outro fato, calma aí. Eu pulei. O Caio distante, fazendo tudo isso, né? Num primeiro momento até ele nem ia na igreja, ele ia na igreja dela, parou de ir na igreja, cara, um monte de coisinhas assim. E eu tava assim, cara, só a conversa minha com ele era só faísca, né? Daí um dia Deus falou assim comigo, pô, você tem que parar de ser o treinador dele, né? E se tornar um pai. Porque a minha conversa era assim, levanta, acorda, vai trabalhar, vai fazer... Só palavra de comando. Deixei de ser pai para ser o treinador, né? E tem um aspecto nisso, sem você perder a linha de pensamento, é que ele já espera esse relacionamento agora. Toda vez que você for falar com ele está nessa posição. É isso mesmo. E vira uma coisa super fria, porque se resumiu a isso. E beleza, eu com uma agenda sempre muito apertada, os compromissos do ministério e tal. E tinha um domingo que ia ter um jogo do São Paulo e Fluminense, no Morumbi. A gente é tudo São Paulino, roxo lá em casa. Por sinal, um abraço aos meus amigos flamenguistas que... me permitam fazer isso. Depois de tantos anos na fila, vocês já estão... Só tem um detalhe que a gente está gravando hoje, quando for ao ar, vamos ver como é que vai estar. A gente nem sabe como...
Mas deixa de lado. Vamos ser profético, né? Mas ia ter um jogo do São Paulo e Fluminense, e ele chegou para mim durante a semana e falou assim, pô pai, eu queria muito ver esse jogo do São Paulo e Fluminense domingo lá. Eu falei, putz filho, eu tenho um compromisso com o Djalma, eu ia pregar na igreja do Djalma no domingo. Eu falei, não vai dar. Daí ele falou assim, não, beleza, eu imaginei que você estava com a agenda, tava uma conversa assim, 2 minutos, papo. Daí quando chegou no sábado, eu tava indo pra cama dormir, o Espírito Santo falou pra mim de novo, assim, mas falou assim, não vai no Djalma e vai com ele no jogo. Eu falei, cara, isso aí é a voz do diabo. Como eu não vou no culto pra ir num jogo de futebol? Quem que pode ser que tá me inspirando a pensar isso? Né? Daí quando eu comecei a absorver a ideia, eu falei, caramba, será que é Deus mesmo falando comigo? Eu falei, vou fazer um teste. Eu vou ligar pro Djalma. Daí eu liguei pro Djalma e falei, Djalma, não sei se eu tô louco. Liguei pra ele à noite, no sábado. Falei assim, cara, mas eu tenho um compromisso com você já há um tempão. Amanhã de estar ministrando aí, eu acho que era encerramento de uma conferência, era um culto importante. Mas o senhor falou pra mim pra eu não ir aí amanhã. Daí ele falou assim, sério, Cris, por quê? Eu falei pra eu ir no jogo de futebol com o Caio, Djalma. Ele falou assim, cara, se você falasse qualquer outra coisa, eu ia tentar te ajustar e tal, mas eu tenho certeza que foi Deus que falou com você, vai lá, tá liberado. Eu falei, Djalma, não, deixa que eu me viro, nem termina, cara, foi Deus que falou com você. Legal. Né? Daí eu peguei, desliguei o telefone e falei, cara, é isso mesmo. Daí dormi, acordei no outro dia, falei assim, levanta aí, a gente vai pro jogo. Ele falou, como assim? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você é mais importante para mim que qualquer agenda, de qualquer pregação, qualquer culto que eu for. E eu quero ir com você no jogo. E foi nós dois no jogo. No meio dessa treta que eu tava com ele. Não tinha acontecido ainda. Daí beleza, vamos nós dois no jogo conversando de um monte de assunto, de futebol, brincando, conversando, como fazia tempo que a gente não conversava e nada, cara. Entrou no jogo, cara, São Paulo fez um gol. Você sabe quando você já foi em jogo de futebol? Você abraça até o banguelo suado que tá do teu lado. Né? São Paulo fez um gol, cara, foi outro milagre, né? Sou contra o Fluminense. Cara, ele me abraçou assim, a gente pulava junto dele, olhou pra mim e falou assim, pai, eu te amo, você é o melhor pai do mundo. No meio do jogo, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês que estão nos assistindo. Isso não aconteceu num culto, não aconteceu dentro da igreja. O Espírito Santo, acredite você ou não, produziu uma reconciliação do coração do meu filho ao meu coração no meio de um jogo de futebol, pela sensibilidade que eu tive de entender que naquele dia eu não tinha que estar pregando num culto, tinha que estar com ele ali no jogo. E daí, depois disso, a gente voltou do jogo, passou daí, eu acho que um mês, ele chega pra mim e fala assim, com a menina, queria te pedir perdão por tudo e tal, e a gente decidiu que a gente vai fazer corte. E ele ajustou, voltou com as atividades dele na igreja, a menina começou a liderar, começou a cuidar das crianças no culto, e a vida com o Caio dali para frente foi uma crescente, mas a ferramenta de não perder um filho não é impor regra, é o coração. E depois todas as coisas se ajustam, sabe? Então essa sensibilidade de você ouvir o Espírito Santo para te dirigir no cuidado dos filhos é fundamental.